Brasil para me casar e nos casamos. E eu prometi a minha esposa que em menos de 3 anos eu não iria voltar para o campo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem faz um plano, né? Mas é a vontade de Deus que realiza, é Deus que tem os seus planos. E com 1 ano e meio de casado, Deus precisou de nós no Chile. E fomos para lá, um lugar muito, muito difícil. Eu estive no Chile em 2010, realizando um batismo. E eu cheguei lá e disse: Senhor, eu não quero mais voltar aqui. As ruas muito sujas, muitos cachorros, né? Uma região muito, muito necessitada, mas que existem almas que precisam receber Jesus. Mas mesmo assim eu voltei para o Brasil e não esperava, não imaginava que isso iria acontecer. Então Deus nos mandou para o Chile. E eu quero mostrar algumas fotos. Está aí, deixa eu descer. Aqui não tem nenhuma televisão. Aqui, não, tem que descer aqui, né, para eu poder ver. Quero mostrar para os irmãos. Está sem sinal ali. Um pouquinho, vou ser bem rápido. São só 935 fotos. E vamos passar rapidamente. Essa aqui é a bandeira do Chile. Nós estamos naquela região lá em cima, divisa com Bolívia e Peru, uma região onde tem muitas drogas. Essa é a paisagem que nós vemos todos os dias: deserto, areia e muita areia. Quando eu cheguei lá, a minha maior dificuldade, você vai até achar um pouco cômico, mas foi com as pulgas. Tem muita pulga naquele lugar. E para dormir, eu cheguei a ter febre de tantas picadas de pulga. Eu quase cantei aquela musiquinha que você conhece, Eu Não Sou Cachorro Não, sabe? Foi terrível, irmãos. Graças a Deus a minha esposa não teve essa dificuldade. Lá tem muitos cachorros, eles criam os cachorros nas ruas, não são dentro de casas. E chegamos e foi muito difícil. Essa é a paisagem que nós vemos todos os dias. Isso aqui não é uma árvore, tá? Sou eu em pé, tá? Tô com a camisa verde. Esse é o ambiente inóspito onde vivemos, mas dizem que a beleza está nos olhos de quem a vê. E para mim esse lugar é lindo, porque quando você está no centro da vontade de Deus, Deus faz com que os pântanos se transformem em jardins. E Deus faz com que você enxergue as coisas de uma maneira muito diferente. E é isso que eu tenho vivido no momento. E é um lugar muito feio, irmãos, assim, tem sua beleza, né? Mas assim, e esta é a paisagem que nós vemos todos os dias. E é difícil, em alguns momentos, estar aí. É um lugar muito depressivo. O índice de suicídio lá é gigantesco. E crentes da igreja, eu tenho sempre, constantemente, estar orientando. E a visão deles era tão fechada que eles diziam: crente não tem depressão de maneira nenhuma, e não buscavam auxílio médico. Irmãos, assumimos uma pedreira. Quando chegamos lá, esta igreja foi uma igreja grande, tem 16 anos, mas infelizmente ela foi dividida. O obreiro vendeu as propriedades da igreja, pegou o dinheiro para ele. O irmão dele, que sobrou, o resto das propriedades levou o resto do povo. A igreja estava destruída, acabada, com uma má fama. Foi um obreiro antes de mim para lá, ficou 3 anos, trabalhou muito, pegou pior dificuldade, ele enfrentou. E depois de 3 anos, não tinha pessoas, não ia ninguém na igreja. E ele resolveu voltar. E quando ele ligou para a convenção, dizendo que iria voltar, a convenção tinha apenas um homem que tem que ser louco para aceitar essas coisas. Ligou para mim. Eu tinha acabado de sair de férias. Eu não lembro a última vez que eu tirei férias. E eu falei: agora vamos, amor, vamos sair de férias. 3 dias depois a convenção me liga e me deram 5 minutos para dar uma resposta. 5 minutos, não estou exagerando. Eu desliguei o telefone com a perna tremendo, fui falar com a minha esposa, porque havíamos recém comprado uma casa. Comprada assim, né? Vou pagar o resto da vida, mas está lá, né? E iríamos mudar, estávamos programando um filho, sabe, recém-casado, tem 3 anos de casado. Agora fiz 3 anos. E então, aquelas coisas. E eu falei com a minha esposa, falei: olha, Deus está precisando da gente. E ela olhou para mim e disse: é Deus que está nos chamando, vamos embora. E voltamos das férias e tivemos 1 semana para arrumar nossas coisas, deixar uma vida para trás, e partimos para o Chile somente com as roupas e nada mais. Foi minha família inteira, eu, minha esposa e a minha cachorrinha.
Tá vendo, missionário? E chegamos lá e foi muito difícil. Muito difícil. A igreja tinha 7 pessoas. 5 desviados e 2 que não iam no culto. Estava assim, muito difícil. E eu senti medo, irmãos, pela primeira vez na minha vida. Eu já tive em África, já tive em lugares perigosos, eu já fui preso, já bateram em mim. Eu não sentia medo, mas agora eu senti medo. Eu estava casado, eu tinha uma esposa, em um lugar assim que quando você chega o impacto é muito forte. E eu senti medo. E eu falei: Senhor, se não for o Senhor, o que será de mim nesse lugar? E começamos a trabalhar, e eu quero mostrar algumas mudanças que a igreja tem passado, não por minha causa, porque eu tenho algo muito bem posto no meu coração. A igreja não pertence a homens, a igreja não é minha. A igreja tem pastor, mas o pastor não tem igreja. E não é mérito meu o que a igreja está vivendo, é porque chegou o tempo de Deus reconstruir os muros daquele lugar. Aleluia. E trazer um novo tempo para o Chile. Então eu quero mostrar algumas mudanças. Aqui está a igreja, né? Esta igreja ela tem 3 pisos e ela vai para o fundo. Essa esquina onde está a murada já foi da igreja, não é mais. Estamos reformando lá, irmãos. Por ser no meio do deserto, a inflação é gigantesca. O que no sul custa R$5, lá é peso. Eu estou falando em reais para os irmãos entenderem. Na onde estamos, chega valendo 3 a 4 vezes mais. Com R$1.000, você faz uma compra de alimento básico para passar o mês. R$1.000. Você vai no mercado, e meu salário é R$1.200. Você vai no mercado e faz a compra e você tem que administrar. Tudo é muito caro. Então a igreja estava assim, muito mal. Eu falei: vamos reformar isso aqui. E eu tinha umas economias, que no tempo que eu fiquei no Brasil, eu tive um bom salário, a igreja me abençoou muito mais do que eu merecia. Então, como um bom administrador, eu vivi com o mínimo e guardei o máximo, porque Deus sabia que eu ia chegar no Chile e ia precisar desse dinheiro. Então, tudo que eu havia economizado, injetei na igreja e reformamos o primeiro piso e o segundo piso, e agora não tem mais dinheiro, estamos lutando e estamos arrumando a fachada da igreja. Não tem asfalto, é muito sujo, terra, muita terra. Minha esposa limpa a casa de manhã, à tarde já está um aleluia. Aqui nós estamos ali arrumando a fachada, e eu quero mostrar algumas mudanças que a igreja passou de 2000, esse tempo em que estamos lá. Antes a igreja era assim, esse era o púlpito da igreja. Aqui temos algumas irmãs. Hoje a igreja está assim. Chega pastor bonito, tem que ficar bonito, né, pastor? Agora eu assustei a hora que aquela câmera filmou aqui atrás. Aqui, pastor do céu, estou ficando careca, eu nem sabia, meu Deus. Oh Jesus, providencia o implante. É um som da adoração mundial. Senhor. Eu assustei mesmo, não tinha visto aqui ainda não. E a igreja está assim hoje, irmãos. E aqui somos nós. Deus nos abençoou. Aquele senhor que está ali atrás, esse aqui, que bom que dá para mostrar, ele é o prefeito da capital do estado onde estamos. A nossa igreja não se relacionava com ninguém, extremamente fechada. Meu Deus. Fechada, de uma mentalidade fechada, daquela doutrina de 1900 e já me esqueci, sabe? E muito difícil, muito difícil. E Deus tem nos abençoado. Este homem, até hoje eu não pedi nada para ele, estou esperando o momento, né? Mas ele é o prefeito da capital, ele foi na nossa igreja, ele é de dentro da minha casa. Eu entro na casa dele, a hora que precisar eu vou lá. Então eu vejo isso uma grande bênção de Deus. As autoridades se aproximaram de nós, e isso tem sido uma grande vitória para a igreja do Chile. E hoje a igreja está assim, irmãos, para a glória e honra do nome de Jesus. E lá não tem brasileiros, eu sou o único brasileiro que está naquele lugar, né? Agora foi uma família, um filho meu na fé, que deixou tudo, e vendo a nossa dificuldade, porque lá não temos obreiros, e ele falou: eu vou deixar tudo. Deixou a empresa dele, deixou a sua casa, e chegou no Chile com a esposa, com a filha, sem nenhuma proposta de salário. Vende bolo para se manter. Irmão, missão nem sempre se faz com financeiro. Missão é uma obra de fé. É de fé. Glória a Deus. É por fé que caminhamos. Eu deixei tudo também.
Eu costumo dizer o seguinte: eu tenho dado ao Senhor os melhores anos da minha vida. Eu estou com 34 anos, saí para a obra com 18, e eu tenho dado a Deus os melhores anos da minha vida. Mas um dia, se Jesus não voltar, eu estiver assim bem velhinho, minhas mãos já não conseguirem segurar o microfone, a minha voz não ser tão forte como é hoje, eu quero olhar para trás e dizer: valeu a pena. Aleluia, valeu a pena me gastar e deixar ser gasto por sua obra. Valeu a pena renunciar aos meus sonhos para viver os teus sonhos. Porque eu sei, irmãos, que o meu tesouro está no lugar, aleluia, que a traça e a ferrugem não podem destruir. Glória a Jesus. E é por isso que eu digo que eu estou condenado a morrer missionário. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo. Não me vejo. Embora sei fazer muita coisa. Deus me abençoa. Se eu, assim, eu sei. Mas eu sei o que Deus quer de mim. Então hoje a igreja está assim, para a glória do Senhor. Esta é a minha esposa. Esta aqui não é uma flor, é a minha esposa, tá bom? Essa aqui que está regendo as irmãs. Um grupo de irmãs. Esta foto eu tirei domingo, há um mês atrás, antes de vir para cá. Foi o último culto. Esse aqui é uma visita que tive de alguns companheiros. Esses são os responsáveis, são coronéis e capitães da polícia chilena, que foram lá me visitar em um culto. Não são crentes, mas são pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Esse foi o primeiro batismo que realizamos, em abril. Quando aceitamos, assumimos a igreja, no dia da minha posse, uma mulher aceitou a Jesus. Aleluia. Aí o pastor, quando acabou o culto, ele bateu no meu ombro, porque ele estava sofrido, irmão, lá é difícil. Bateu no meu ombro e falou: aproveita, companheiro, porque isso aqui não acontece não. Irmão, me deu um negócio assim, que eu falei: Jesus amado, eu vou morrer mesmo. Senhor. Mas Deus, Ele é fiel. E esse foi o primeiro batismo que realizamos lá. Primeiro batismo, foi muito lindo, muito emocionante. E esse foi o segundo batismo de 2012. Realizamos um em abril e o outro em dezembro. Esse jovem foi discipulado, ele tinha que viajar, então ele se batizou um dia antes. Foi muito, muito emocionante. Essa foi a primeira congregação que inauguramos, em um bairro muito pobre, com muita droga, com muito tráfico. Deus nos deu o privilégio de colocar uma igreja lá. As instalações são muito simples, mas é dentro da nossa realidade. Isso aí é um terreno de 800 metros quadrados. Não dá glória a Deus não, porque a história é triste, tá? Eu ganhei esse terreno no valor de R$400 mil. O pastor, ele estava enfermo, velho, já não tinha mais condições de tocar a obra, e ele tinha esse terreno que ele ganhou do governo. E então ele nos procurou, pediu ajuda, eu ajudei, falei: olha, pastor, eu vou fazer de tudo. Falei com a igreja, falei: vamos arrumar um jeito. Ele está nos passando o terreno, ele não quer nada, mas ele vai viver do quê? Vamos lutar para a gente dar um salário mínimo para ele, pro resto da vida. E os irmãos disseram: vamos, irmão, isso é fé lá, porque isso é fácil. Eu tirei, falei, então vamos. E assumimos, registrei em ata, registrei em cartório, falei: vamos cuidar dele. E ele nos passou esse terreno. E fizemos muitos planos. Eu disse: Senhor, olha que bom. Deus respondeu a nossa oração. E a minha esposa ficou enferma. Isso foi em fevereiro. Em maio, a minha esposa ficou enferma. E eu tive que viajar ao Brasil. Porque a saúde lá é muito, muito precária. E muito cara. Não tenho condições financeiras para pagar um plano de saúde. Aí eu falei: vamos ao Brasil. E falei com a família, conseguimos dinheiro, fomos ao Brasil. E fiquei 20 dias. E quando eu voltei, um outro obreiro, junto com esse pastor que nós havíamos cuidado dele, haviam tomado esse terreno da gente. E foi assim, muito triste, nos levaram. E sofri muito, irmãos. Foi um baque muito forte, porque a traição é algo que fere a alma do homem. Mas eu sei que mais tem Deus para nos dar do que o diabo para tirar, né? Levei um soco no nocaute, fui na lona, mas estou em pé. Estou de pé de novo. Chorei muito, foi muito triste, porque a igreja estava... Aí tinha umas 8 pessoas que eu havia levado comigo. A igreja estava assim, tinha uma igrejinha lá no terreno. Antes estava assim a igreja, depois nós arrumamos, deixamos assim. Antes era assim, depois colocamos assim. Antes era assim, depois a igreja estava assim. Estava um trabalho muito bom, com muita salvação de alma. Esse é um projeto que temos com crianças. Existem muitas crianças que ficam nas ruas,
E então a gente instalou uma escolinha de futebol. Um pastor amigo meu da Batista, ele é formado em educação física e ele trabalha com isso lá. Eu falei, me ajuda, por favor. Fizemos uma parceria. Então os meninos vão para a escolinha de futebol. Antes do treino tem discipulado. Depois do treino tem discipulado. E depois que acaba, que eles vão para casa, a gente faz acompanhamento familiar. E nós conseguimos o comodato desta quadra na frente da igreja. Mas a idolatria lá é tão acentuada, tão dura, tão ferrenha, que o prefeito, ele arrumou todas as quadras da cidade, na nossa não pôs a mão. Porque um dia surgiu um grupo de maluco lá, chamado Valentes de Davi, e quebraram todos os altares da cidade. Lá tem muitos, centenas deles nas ruas, tudo patrocinado pelo prefeito. E ele quebrou tudo, esse grupo de doido. Então, nós evangélicos, que somos a minoria absoluta, somos uma porcentagem insignificante diante da população dessa região, não temos muita voz. Então, o prefeito, tudo que se refere à igreja evangélica, ele não nos ajuda. E aí, por falta de infraestrutura, tivemos que mudar de quadra, e os meus pequenininhos não estão podendo ir, porque longe dos meus olhos, se acontece alguma coisa, a igreja é responsabilizada. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão. E esse é o projeto, estavam lá tendo discipulado. Esse é um projeto que temos no lixão, entregando o pão da vida. Tem um lixão que ele é murado e lá dentro vivem 120 famílias que não existem para o governo, não participam do censo, não têm direito a nada. E para o governo não existem essas famílias. E eu descobri que vivia crianças lá dentro e começamos um trabalho, implantamos um trabalho dentro do lixão. E a coisa começou a ganhar proporções e a prefeitura nos proibiu. Estamos proibidos de ir lá. Porque se não existem pessoas, o que eu tenho que fazer lá? Porque isso expõe a prefeitura diante do governo. E é um trabalho bonito que eu quero ver se vamos conseguir entrar lá novamente para continuar. Eles vivem nessas casinhas de pano aqui. Irmãos, deserto é assim, de dia é calor, à noite, baixo zero. É muito, muito difícil. E é um lugar muito sujo, muito sujo. Olha, terrível. E as pessoas, irmãos, quando a gente abraçava elas e beijava, elas se derramavam em pranto. Porque a rejeição é terrível. Ninguém quer chegar perto delas. Eles não têm direito a médico, não têm direito a nada. E a gente chegava e abraçava esses homens. E você via aqueles homens de rosto sofrido, de pele judiada, e começavam a chorar. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é você mostrar que Jesus ama a pessoa, independente do estado que ela esteja. Porque o amor é quem nos transforma. Paulo disse, o amor de Deus, ele me constrange. Não é? Esse é um projeto que apoiamos também de surf. É igual da escola de futebol. Antes da aula, tem discipulado. É a mesma pessoa, é o pastor César. Depois da aula, também tem discipulado. Fazemos esse acompanhamento. Como a nossa igreja, no Chile só existem 4 igrejas que têm a documentação que nós temos. E isso nos ajuda muito. Nos ajuda muito. Então eu apoio esses projetos com as documentações da igreja. Qualquer um que precisa para ir, eu dou apoio. Como eu tenho o documento, eu falo, vai meu filho, que Deus te abençoe. E estamos com esse projeto. Futebol de areia. Damos assistência a uma casa de meninas que sofreram abuso. O índice de abuso sexual lá é muito grande. Meninas que foram abusadas pelo pai, pelos primos, por parentes. Então essas meninas são tiradas de suas casas e são levadas a um lugar próprio. E a minha esposa, com um grupo de irmãs, vai até esse lugar e faz o cabelinho delas, e corta a unha, e fala de Jesus, e leva doce. Então nós fazemos esse trabalho. Temos também um trabalho no presídio. Fazemos distribuição de cesta básica. Agora, pera lá. Cesta básica, que nós brasileiros estamos acostumados, né? É aquela que você chega a entortar a perna para carregar. Lá não. Lá é uma sacolinha que você carrega na mão assim, um punhadinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de óleo. Que você vê a família que está em dificuldade, você leva. Porque é difícil arrecadar alimentos. Eu fui pedir no mercado, disse, olha, eu queria ajudar uma família. Falou, eu também preciso de ajuda, ninguém vem me ajudar, não. E não ajuda. Então é muito difícil. Deus usou minha esposa para sarar meu coração. Porque se isso não tivesse acontecido, literalmente eu morreria.
eu estava com dificuldade de comer. Todas as vezes que colocava comida, que eu ia almoçar, eu começava a lembrar do povo, e eu começava a chorar, e eu dizia: como posso eu comer do bom e do melhor, e o meu povo com fome, meu Deus? E aquilo estava um tormento na minha alma, no meu coração. E um dia eu peguei minha esposa e falei: vamos andar um pouco, e lá tem um shopping. Entramos no shopping, ela olhou, queria uma pizza, compramos uma pizza e colocou. E quando colocou, eu na hora, a mente vai no povo. Eu falei: meu Deus, eu aqui, o povo lá. Eu falei: amor, eu como você, eu não vou conseguir. Ela falou: amor, você já sofreu tantos anos, tantas histórias que você me conta. É Deus que está te dando isso agora. Desfruta, aproveita. Sabe, você está sendo ingrato com Deus. Deus resolveu e está te abençoando. E aquilo, irmãos, parece que quebrou uma muralha que estava no meu coração. Eu falei: é verdade, porque se eu estiver mal, eu não vou poder ajudar o povo, né? Então, essas lutas que você tem no campo missionário, às vezes é difícil da gente administrar, mas Deus nos dá graça. Então nós fazemos essa distribuição de cesta básica, arrecadamos e levamos e corremos, e vamos de um lado para o outro. Um curso teológico que eu implantei, um acompanhamento familiar e outras coisitas que fazemos lá. Essa era a casa pastoral quando eu cheguei lá. Minha esposa e eu gostamos das coisas bem arrumadinhas. E quando chegamos, a casa pastoral estava num estado deplorável. Sabe, esse monte de sujeira, estava assim, tinha um pano preto que dividia, tudo aberto em cima, tudo aberto. E lá tem uma aranha chamada aranha rincon. Esta aranha, o veneno dela é semelhante ao da viúva negra. E a minha casa era um ninho desta aranha. E vira e mexe eu encontrava minha esposa chorando. Porque mulher, né, você já viu, né, tem medo de tudo. E ela chorava e chorava. E eu ficava com pena, irmão. Eu falava: meu Deus amado. E eu falei para ela: eu vou arrumar aqui, fica tranquilo. Mas eu não podia arrumar ainda, porque toda a propriedade estava no nome do pastor anterior. E eu estava trabalhando na documentação. Eu fiquei 8 meses fazendo estatuto, regularizando tudo. E então passei toda a propriedade para o nome da igreja. Não é minha, não tem que estar no meu nome. Então ele passou e eu fui e passei para o nome da igreja. E eu não posso tirar, e ninguém pode tirar, porque é da igreja. Então regulamentei e peguei as economias que tinha e falei: vou arrumar a casa. E coloquei tudo o que eu tinha na casa. Antes estava assim, agora está assim. Aí eu arrumei a casinha. Foi muito difícil, foi muito trabalho. Jesus amado. Antes estava assim, hoje está assim. Antes era assim, hoje está assim. Aquela ali não é uma flor, tá? É minha esposa, volta a dizer, tá bom? Esse era meu guarda-roupa, irmão, anti-mofo. Não mofava nunca, né? Esse aqui é a nossa cachorrinha, tá ali. E acabou. Esse é um pouquinho da nossa vida ali no Chile. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor nesses minutos que me sobram, nas próximas 4 horas e 45 minutos, para ser mais preciso. Irmãos, esse texto de Gênesis, ele fala muito ao meu coração. E eu percebo que Deus ele é muito detalhista em criar as coisas. E na sua sabedoria, na sua onisciência, ele criou uma ave que me encanta muito. Esta ave, devido ao seu belo aspecto, que simboliza nobreza, ferocidade, valentia, os exércitos da antiguidade usavam a imagem dela como insígnias de seus escudos, de suas bandeiras. É uma ave grande, 1,5 metros, e a envergadura da sua asa chega a 3 metros. Ela é forte, ela consegue carregar em voos animais pequenos e até mesmo uma criança. É a única ave que consegue voar olhando para o sol. É a única ave que enfrenta a tempestade. É a única ave que Deus usa como símbolo na Bíblia Sagrada. Esta ave também é símbolo da América. Esta ave é a águia. Ela é uma ave estupenda, mas ela possui uma qualidade, uma característica que eu quero dar ênfase nesta manhã. Ela nunca perde as suas forças. Quando ela percebe que as suas garras já estão encurvando, que o seu bico está perdendo a sua agilidade, que as suas penas estão velhas, ela voa para um lugar distante entre as rochas de uma montanha. E ali ela fica por um período de tempo que eu não sei ao certo,
Só sei que ela tira, quebra o seu bico, ela arranca as suas garras, ela tira as suas penas, e ela fica naquele lugar até que cresçam novas garras, novo bico, novas penas, e ela volta então para a sua vida normal, completamente renovada. O que eu quero destacar é a maneira maravilhosa como esta ave consegue transformar um fim aparente em um novo recomeço. Aleluia. Ela transforma um fim aparente em um novo recomeço. O texto que lemos nesta manhã, em Gênesis, ele está inserido dentro de um contexto em que Deus faz uma promessa a Abraão, o amigo dele, de que lhe daria um herdeiro. No entanto, passaram-se 25 anos e a promessa não havia se cumprido. E por Abraão pensar que Deus havia se esquecido do que havia prometido a ele, ele aceitou uma proposta de Sara. Sara ofereceu a ele Agar, para que ele pudesse coabitar com ela e ter um filho. E segundo o código de Hammurabi, isso era muito comum naquela região. Isso era muito comum na época em que Abraão vivia. Então ele aceitou aquela proposta. Por quê? Porque segundo Hammurabi, se a minha mulher fosse estéril, ela poderia dar para mim uma outra mulher, eu poderia ter um filho com ela. No entanto, o filho desta mulher era considerado filho meu e de minha esposa, como se fosse legítimo. Então, Ismael era considerado filho legítimo de Abraão e Sara. E Abraão aceitou a proposta, e ele esqueceu do que diz Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. E passaram-se 25 anos e Deus cumpriu a promessa. Fez com que Sara tivesse grávida, e agora Isaac está com aproximadamente 5 anos, e Ismael entre 12 a 13 anos. E Isaac vai desmamar, e Abraão promove uma festa, porque já pensou, um menino de 5 anos, disse aleluia, até que enfim desmamou, né? Vamos fazer uma festa. E começou a fazer uma festa. E Ismael olhava para Isaac e começou essas brincadeiras de criança, sabe? Começou a tirar sarro, não sei o que ele falava, ou bezerrão, tá mamando, não sei o que ele dizia. Eu sei que Sara viu aquilo e não aceitou de maneira nenhuma. E então disse para Abraão: manda embora esta escrava e o filho dela, porque o filho desta serva não vai herdar com Isaac, meu filho. E Abraão ficou triste, teve que mandar Agar embora, e deu para Agar um jarro de água e um pão, e mandou ela embora. E ela foi andando errante, diz a Bíblia, no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, e acabando o pão, Agar estava numa situação muito delicada. Não tinha mais água, não tinha mais pão, não tinha mais esperança. Ela coloca o menino debaixo de uma árvore e se afasta a distância de um tiro de arco, que é aproximadamente 700 metros, segundo os intérpretes judeus. E ela começa a chorar, porque era o fim da história. E qualquer pessoa nesta igreja linda poderia deduzir ou falar o fim da história. Agar morreria, Ismael morreria, acabou a história. Mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor se apareceu naquele lugar e perguntou a Agar: o que você tem, Agar? Por que você está chorando? E ele mudou toda aquela situação. Ele transformou aquela história. Ele mudou o quadro de Agar. E uma história que tinha tudo para ter um final trágico, um final triste, um final infeliz, Deus transformou num final feliz. Sabe por quê? Porque Deus transforma derrotas em vitórias e o fim em um novo recomeço. Glória a Deus! Deus transforma as nossas derrotas em vitórias e o fim em um novo recomeço. E é sobre isso que quero falar brevemente nesta manhã, sobre o Deus que transforma derrotas em vitórias. E de que maneira Deus faz isso? O versículo de número 12, ele é muito claro, e ele nos mostra a forma que Deus age. O versículo 12 está escrito assim: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente. Deus disse para Abraão: Abraão,
que se a senhora mandar você fazer, você faz, porque eu estou no controle de todas as circunstâncias. Deus, em primeiro lugar, Ele transforma derrotas em vitórias, porque Ele está no controle de todas as circunstâncias. Abraão não entendia a situação, não entendia. Por quê? Porque ele amava Ismael. Nas veias de Ismael corria o seu sangue. Ele amava aquele menino. E agora parecia que Deus havia perdido o controle da situação. Quantas vezes não vivemos isso em nossa vida? A Bíblia nos fala, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a seguir, onde Jesus apazigua a tempestade. É um tema conhecidíssimo do meio cristão. Jesus chama os discípulos para atravessarem o mar da Galileia, e ele pega uma almofada, coloca num cantinho e vai dormir. Ele estava cansado. E então surge uma tempestade terrível, repentina, que era muito comum naquele lugar. Por quê? Porque o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, se refere tudo ao mesmo lugar. É um grande lago no meio da Palestina. De um lado ele tem cidades de 10 a 12, do outro eram montanhas, e no fundo desta montanha estava o Monte Hermon, que é coberto de neve todo ano. Então o que se passava? O vento soprava no Hermon, encontrava um canal entre as montanhas e ia desembocar no lago. O lago estava com a superfície quente e vinha o vento gelado, e este choque climático causava grandes e repentinas tormentas. E Jesus estava dormindo e este fenômeno aconteceu. E os discípulos entraram em desespero. Nós vamos morrer. E entendam que eles eram exímios navegadores, eles viviam deste mar, mas agora eles estavam em desespero. Parecia que Jesus havia perdido o controle da situação. Quantas vezes não vivemos isso em nossa vida, irmãos? Somos experientes, às vezes somos pessoas vividas, conhecedoras de muitas áreas, mas surgem momentos em que você pergunta: onde está Deus? Parece que Deus desaparece em algum momento. Eu não sei se é só eu que vivo isso, mas existem situações que você não sabe para onde fugir. Os discípulos estavam assim, o coração deles estava em desespero. Eu penso que a tempestade que estava dentro da alma deles era muito maior do que aquela que estava do lado de fora. Porque quando a tempestade vem da alma, ela rouba algo muito importante que temos, que se chama esperança. E eles estavam sem nenhuma. Nós vamos morrer, nós estamos perecendo, vamos morrer. Às vezes nós não entendemos muitas coisas em nossas vidas. Eu fui ser missionário muito jovem. Eu comecei a trabalhar aos 11. Aos 15 eu já não era mais empregado, eu trabalhava por conta. Aos 18 eu já tinha funcionários. Aos 17 eu já tinha funcionários. Eu estava bem, eu estava muito bem, com móveis. Eu não era bom para fazer móveis, mas eu era bom para negociar e para administrar o negócio. Se um cliente me deixasse entrar na casa dele, ele estava perdidinho da Silva. Eu convenci ele a trocar até o sapato, né? E eu estava bem. Jesus me chamou e eu fui embora, uma mala de roupa. E em 2 anos e pouco, eu havia investido na obra todo o patrimônio que eu havia construído durante esse meu período de vida, comprando cadeiras, arrumando tudo. E não me arrependo, irmãos, não me arrependo de ter feito isso. E eu renunciei à ajuda da igreja. Eu dizia: eu vou trabalhar e eu vou me manter. E eu morava dentro da igreja. Eu dormia assim em cima do púlpito. O meu guarda-roupa era o bumbo da bateria. Eu guardava minhas roupas dobradinhas. E um dia um patrão meu mandou eu embora, sem nada. Ele havia mobiliado um lugar para mim. Ele falou: você vai ser os meus olhos da empresa. Mobiliou um lugar, cuidando de mim, pagando bem. Comecei a fazer uma faculdade teológica, que eu queria me preparar. E um dia eu estava pronto para ir para a faculdade. Chego lá, uma pessoa dizendo que ele queria falar comigo. Eu fui despedido. Não me deixou falar nada. Eu entrei no ônibus triste, amargurado. Sentei no ônibus. Entrou uma senhora, eu lembro como hoje, cabelos grisalhos, uma roupa bege, sentou-se do meu lado, e eu ali olhando para baixo. Ela olhou para mim e disse: não se preocupe, Deus está trabalhando. E no próximo ponto ela desceu. Mas o meu coração estava num poço de tristeza tão profundo, irmão, que nem aquilo foi suficiente. Deus falou comigo. Eu não senti nada.
Eu cheguei lá, falei com o pastor, vou voltar a viver dentro da igreja. Pastor, fui despedido. Tudo bem, meu filho. Voltei, tirei meu colchãozinho de trás da cortina e guardei a minha roupinha de novo na bateria. E depois de alguns meses, 4 meses, eu recebi um convite para pregar no interior do estado de São Paulo. E eu pedi para ele falou, vai, pode ir. E eu fui. Cheguei lá, era uma igreja linda, preguei, não falei nada da minha vida, eu não tenho esse costume. Preguei, e foi uma bênção, e acabou o culto, uma mulher me procurou. E ela disse, olha, eu vim aqui porque Deus me mandou, eu sou de São Paulo, 500 quilômetros daqui. E Deus falou a seu respeito para mim, lá em São Paulo. Eu sou da igreja do pastor Jabes de Alencar, e eu venho aqui com um propósito muito definido. Deus manda eu dizer para você, Leandro, escolha aonde você quer estudar, neste país ou fora dele, porque Deus me mandou pagar todos os seus estudos. Aleluia, glória a Deus. E durante 4 anos, esta serva do Senhor me sustentou com roupas, com livros, com a mensalidade da universidade e com as minhas viagens para poder visitar os meus pais. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós pensamos que Deus perdeu o controle da situação, mas você consegue ver o presente. E Deus é o Senhor do futuro. Aleluia. Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Deus é um Deus que não nos desampara, que não se esquece de nós. É interessante, meus irmãos, que nós temos esta tendência de às vezes nos desmorecermos, de às vezes nos angustiarmos profundamente, dizer, Senhor, eu estou numa luta profunda, uma dificuldade intensa, o que eu vou fazer? Onde está o Senhor agora? Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para o seu coração hoje. Deus está no controle da sua vida. Glória a Deus. Mais alto Aleluia. que sejam as ondas, por mais forte que sejam os ventos, Aleluia. Jesus está no controle da sua vida. Aleluia. E a sua embarcação não vai a pique, ela não vai afundar. Aleluia. Aleluia. Você não vai perecer. A Bíblia nos fala no Salmo de número 121, versículo 2, que o nosso socorro vem do Senhor. Aleluia. Salmo 23, versículo 4 diz, ainda que eu venha passar por vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Glória a Deus. Este é o sentido real do cristianismo. Nós confiamos não no braço do homem, não no refúgio humano. A Bíblia fala, Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes é difícil, irmãos, aceitar ou entender alguma coisa. Não se preocupa não, isso aqui é aquelas toalhinhas, sabe, que você usa na cozinha. Eu perdi meu lenço, sabe? Eu arrumei minha mala, não sei onde enfiei meus lenços. E às vezes nós passamos por situações, irmãos, muito delicadas. Uma vez, saiu uma embarcação de turistas para o meio do mar, foram fazer um turismo, estava tudo lindo, de repente, subitamente, o céu ficou um breu, as ondas ficaram fortes, o mar ficou turbulento, a tripulação entrou em desespero, e então uma mulher foi na parte superior do navio, e viu algo inacreditável. Ela viu que uma menininha estava brincando numa cadeira de balanço. Conforme o revés do mar, a menininha pegava embalo na cadeira de balanço e uma alegria, irmão, uma alegria terrível. E a mulher olhou aquilo e falou, eu não posso acreditar que eu estou vendo isso. E ameaçou de ir embora, falou, não, eu tenho que falar com essa menina, não, eu vou falar com ela. Ele falou, filha, vem cá, você está doida? Você não está vendo que vamos morrer? Olha o céu, olha o mar, olha o vento, olha como estamos. Não tem salva-vida para todo mundo, não tem bote salva-vida para todo mundo. Como é que você pode brincar assim? Você não está vendo que vamos morrer? E a menininha olhou para ela e disse, nós não vamos morrer. E ela disse, filha, será que você não tem juízo? Olha o vento. E a menininha com o dedo em riste apontou para ela e disse, nós não vamos morrer. Ela disse, mas como que você me diz isso? Por que você está me dizendo isso? E ela, com um sorriso no rosto, com um semblante tranquilo de alguém que sabe o que está dizendo, respondeu, porque o meu papai é o capitão deste navio e eu o conheço. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. E é isso que Deus quer que esteja muito claro no seu coração. Você pode estar passando a noite mais escura da sua existência. Você pode estar atravessando o vale mais sombrio da sua vida. Você pode estar travando a batalha mais difícil da sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: existe um Deus que tem o controle da sua vida. Aleluia. E você não vai perecer. Glória a Deus. Abraão, faz tudo o que Sara mandar você fazer, Abraão. Você não vai entender nada, vai doer, mas eu estou no controle. Aleluia. Eu estou no controle. E Deus trabalha assim. Ele age desta maneira. Ele tem o controle de tudo. Por mais que você não entenda, descanse o seu coração. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus não são os mesmos que os nossos. Os caminhos de Deus não é o mesmo que você está acostumado. Às vezes pensamos que Deus vai vir da direita, Ele vem da esquerda. Às vezes pensamos que Ele vai vir por frente, Ele vem por trás. É por aí. Ele não é lógico. A lógica de Deus não é a mesma que a nossa. O socorro de Deus nem sempre vem de onde você está imaginando. Às vezes você está pensando: ai, Senhor amado, Deus vai tocar no coração do meu patrão, Ele vai me dar uma bolada, eu vou ficar feliz da vida. Deus não faz isso. Deus vem por outro caminho. Os discípulos estavam dentro do barco e Jesus estava orando. E a Bíblia fala lá em Mateus 14, se eu não estiver equivocado, que os ventos eram contrários, as ondas eram altas. E eles pensavam que Jesus ia pegar o outro barquinho e ia encontrar com eles. E de repente, eles veem um vulto em cima do mar e entraram em desespero, porque eles eram judeus. E os judeus naquela região tinham uma crendice de que ali havia um fantasma. E quando eles olham, já começaram a gritar: ai, o fantasma, desesperado. O que Jesus falou? Não temas, sou eu. Jesus, em Marcos 4, ele apaziguou a tempestade. Mas agora em Mateus 14, ele não fez um milagre. Ele apenas disse: não temais, sou eu. Sabe por quê? Porque a tempestade que estava dentro deles era muito maior do que a que estava do lado de fora. Uau. E quando dentro do nosso coração estamos em paz, irmãos, e confiando em Deus, as ondas podem ser altas, o gigante pode ser grande, a prova pode ser intensa, a batalha pode ser ferrenha, mas nós caminhamos descansando no Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Descanse o teu coração nesta manhã. Deus me trouxe literalmente lá do fim do mundo, irmão, para dizer para você isso. Descanse, eu estou no controle. Te preocupa não. Eu tenho o melhor para você. Quando o diabo fecha uma porta, Deus abre outra muito maior. Deus transforma derrotas em vitórias. Por quê? Porque Ele está no controle de todas as circunstâncias. Mas em segundo lugar, o versículo de número 17 é lindo. Diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Em segundo lugar, Deus transforma derrotas em vitórias, porque Ele escuta o clamor do necessitado. Eu fico imaginando Agar. Agar estava numa situação delicada, sozinha, no meio do ermo, somente com um jarrinho de água e mais nada. E quando acabou a água, acabou o pão pro menino, para Agar já havia acabado há muito tempo. Ou qual a mãe aqui que teria coragem de beber um golinho de água, sabendo que era o único que tinha, e o seu filho poderia passar sede? Eu imagino a pele de Agar descascando, os seus lábios inchados. Eu imagino Agar mordendo os lábios e tirando do próprio sangue e passando na boquinha de Ismael por causa da insolação. E chegou um momento em que acabou a água, acabou o pão, e o pior de tudo, acabou a esperança. Porque Agar pegou o menino, colocou debaixo de uma árvore e se afastou. Porque ela disse: de todas as dores e as minhas decepções, das minhas desilusões, essa eu não vou suportar, de ver o meu próprio filho morrer e eu não poder fazer nada. E diz a Bíblia que ela se afastou e começou a chorar. Começou a chorar. E o menino também estava chorando. Talvez nesta manhã eu esteja pregando para alguém que já colocou o menino debaixo da árvore, dizendo: Senhor, se o Senhor não me abrir esta porta, eu não sei se eu vou conseguir. Se o Senhor não fizer este milagre, eu não sei o que vai ser de mim. Eu já não tenho esperança, eu tenho dificuldade.
Sabe? Eu estou há muitos anos na missão. Eu sei o que é a dor da saudade. Eu sei o que é aquele nó que aperta na garganta e aquela bomba que explode no peito. Eu sei, eu conheço o que é querer e não poder. E muitas vezes, irmãos, isso nos debilita muito. Muitas vezes isso nos tira a motivação, o ânimo, e dá vontade de largar tudo. Dá vontade mesmo de colocar o menino debaixo da árvore e dizer: eu não quero mais essa vida, eu quero algo diferente, eu preciso ser feliz. Quem sabe, nesta manhã, eu esteja falando para pessoas, seu coração está angustiado, triste, você está talvez chorando, desesperado, mas existe um Deus que escuta as nossas orações. E eu quero falar em especial nesta manhã para você. Você que se tranca no banheiro, chora em silêncio. E eu falo isso por uma revelação do Espírito Santo. E depois você lava o rosto, seca, sai do banheiro como se nada tivesse acontecido. Diz o meu Deus: eu te vejo, Aleluia. eu te contemplo, e as tuas lágrimas para mim, diz o Senhor, são palavras. Aleluia. Deus sabe da dor do seu coração. A Bíblia nos fala de um homem chamado Bartimeu, em Marcos 10:47. Ele era um cego, sofria muito. E ele soube que Jesus ia passar ali. E ele começou a gritar: oh Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém tentou calar a voz de Bartimeu. E então Jesus, no meio da multidão, escutou e mandou chamar. O grito da multidão, o barulho da multidão, não foi capaz de impedir os ouvidos de Deus de escutar o clamor de um necessitado. Deus escuta, Deus sabe. Eu era missionário nesta época ainda, 1998, e bem no início, eu ainda morava na igreja e eu estava voltando do evangelismo. E nessa época eu já havia passado 2 anos, eu já não tinha mais dinheiro. E eu estava voltando do evangelismo. E eu passei perto de um carrinho de cachorro-quente. E quando eu senti o cheiro do bacon, meus irmãos, meu estômago falou língua estranha. Eu quase fiz igual o desenho animado, quase fui flutuando assim em direção àquilo lá. Mas aí eu puxei lá os porões da minha memória. Se eu tinha algum dinheiro, eu não tinha nada. Eu entrei na igreja, fechei a porta, tomei meu banho, arrumei minha cama, e eu tinha um saquinho de leite ninho. Eu colocava o leite ninho numa garrafinha maior que essa, colocava água, balançava e tomava e dormia. Essa era muitas noites foi a minha janta. Eu fiquei um tempo que eu não podia falar leite ninho. Eu falava leite ninho, aquele negócio assim, sabe? De tanto que eu tomei aquilo. E naquela noite eu passei, vi, não tinha. Eu não sei, não falo assim, não sou um ser humano normal, mas o Espírito Santo, ele é algo lindo, ele te consola, ele te satisfaz. Eu não fiquei chorando, eu não sei, eu senti paz, não tem, sabe? Só quem está no campo pode dizer isso, irmão. Se não tem. Você não fica sofrendo, eu não tenho, eu estou sofrendo, não tenho, eu vivo bem, eu não tenho tudo que quero, mas Deus me dá tudo que eu preciso, irmãos. E isso eu vou vivendo e glorificando. Glória a Deus. Aleluia. Eu uso os 10. Se não tem um, eu vou usar um. Glória mas Deus cuida de mim. Glória a Jesus. E naquela noite eu fui dormir, estava assim orando, com os olhos já fechados, já para dormir. De repente alguém bateu na porta. Irmão, quando chama pastor à noite, irmão, é prova. Ou é demônio, ou é gente enferma. Você já acorda assim, já na posição de guerra, né? Dá vontade de amarrar a faixinha vermelha do Rambo na cabeça e dizer: estou pronto. Né? E eu perguntei quem é, e a pessoa se identificou. Era filha de uma irmã, estava brava. Sou eu, falou o nome, filha da irmã Sueli. Minha mãe mandou me trazer um negócio aqui para o senhor. Eu abri a porta da igreja assim, era um barracão, peguei a sacolinha, fechei, e quando eu olhei do lado de fora o que estava escrito, eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, não é possível. E quando eu abri, eu vi o quão fiel é Deus. Era um cachorro quente, exatamente de onde eu havia passado. Aleluia. Ninguém viu, ninguém sabia que eu desejei, que eu queria, mas não tinha condições.
mas Deus viu e providenciou naquela Glória a Deus.